9 diz assim a palavra do Senhor. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Marquim, filho de Amiel, em Lodebar. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, aqui no livro 2 Samuel, que nós acabamos de ler aqui, no capítulo 9, narra uma grande história. Deus usando o rei Davi para poder abençoar alguém que até mesmo nesse exato momento estava esquecido por todos e por tudo. Jonathan, filho do rei Saul, ele tinha um filho chamado Mefibosete. Esse garotinho, ele era aleijado de ambos os pés. Mas o interessante é que Mefibosete, ele não nasceu assim. A Bíblia nos conta essa história, que esse jovem, esse garoto, ele nasceu como qualquer outra criança. Andava, corria, brincava, se divertia. E até que um dia, ele sendo criado, podemos dizer no palavreado de hoje, por uma babá, pela serva de Jonathan, ele estava sendo criado por ela, enquanto Jonathan e Saul estavam na guerra. Veio um mensageiro até a casa de Jonathan e avisa: ei, foge todo mundo, porque Saul, que era o rei, Jonathan morreram na guerra. Corre! E tinha que fugir, porque naquela época, o que acontecia? Quando os exércitos se enfrentavam, o exército perdedor tinha por obrigação servir o exército vitorioso. Servir o escravo. Então, quando aquela babá ouviu aquela situação, percebeu, imediatamente ela pegou Mefibosete no colo e sai às pressas, em desespero, correndo, em pânico, para proteger aquele garoto, para proteger aquele menino que tinha apenas 5 anos de idade. E naquele desespero daquela mulher, ela tropeça e ela cai. E ela caindo, ela cai de bruços em cima de Mefibosete. E essa linda criança fica aleijado de ambos os pés. Ele não nasceu assim. Ele ficou aleijado depois dos seus 5 anos. Mas aí, irmãos, nós ouvimos falar de muitas coisas na Bíblia Sagrada. Ouvimos falar do rei Saul. Se perguntarmos para muitas, da criança, adolescente, jovem, sabemos dizer quem foi o rei Saul. Nós ouvimos muito falar sobre o rei Davi. Tem muitos aí até que brincam sobre o gigante Golias, e o rei Davi derrubou com a pedra, jogando pela funda. De quais salteadas sabemos sobre a história de Davi? Se perguntarmos sobre a história de Jonathan, muitos vão citar, muitos vão falar sobre Jonathan. Mas poucos nós ouvimos falar desse moço chamado Mefibosete. Quem foi Mefibosete? Aonde estava esse garoto? Filho de
e não ouvimos poucas pessoas falando. Um nome esquecido dentro da Bíblia Sagrada. Da mesma forma, com uma grande parte da sua história foi esquecida. Nos lembramos de tantos que eu até citei aqui hoje, mas de Mefibosete não lembramos, nós não falamos, nós não comentamos. Se formos analisar dentro da Bíblia Sagrada, veremos que ele era um garoto como qualquer outro. Até os seus 5 anos de idade, cheio de saúde, neto do rei Saul, nasceu uma linhagem real. Se ele era neto do rei Saul, provavelmente Jonathan, que era filho, seria rei, e depois ele também seria, que nem no português, no palavreado de ouro, nós poderíamos falar, esse nasceu no berço de ouro, mas esse nasceu no berço real. Então a expectativa daquele moço era grande, a expectativa de Mefibosete era grande, mas cedo ou mais tarde, ele também assumiria o trono de Israel, devido à monarquia que operava na época, de rei que passa sempre para o filho, e assim sucessivamente. Quem sabe até os 5 anos de idade ele brincando com as crianças, e ele se orgulhava, ai, o meu avô que é rei. Quem sabe muitos olhavam até e falavam assim, Mefibosete, daqui uns dias ele também vai assumir o trono. Mas por ironia do destino, ele sofre um acidente e ele acaba ficando aleijado dos seus pés. Os teus sonhos foram por água abaixo, os teus projetos foram por água abaixo, porque não pode colocar rei aleijado, com defeitos segundo Israel, segundo a lei de Israel, não pode. Então jamais ele assumiria um trono, porque ele estava aleijado. Mas eu pergunto, o que ele fez para merecer isso? Que culpa ele teve para merecer isso? Quem sabe outras pessoas poderiam dizer, é um castigo dos deuses, é um castigo de Deus. Quantas vezes na nossa trajetória nós estamos tão empolgados e vamos contentes, começa a campanha, nós vamos lá, agora eu vou até o fim. Mas aí vem uma palavra de Satanás contra a nossa vida e nós ficamos tristes. É verdade. E fechamos o coração e nós não pisa o pé mais claro. E queremos ficar oprimidos, ficamos oprimidos, angustiados, porque parece que aquilo que você projetou está indo por água abaixo. Meu Deus. Está acabando os teus sonhos. Tudo que você um dia sonhou parece que está descendo pelo ralo. Ei! Mefibosete estava nesse momento assim. Mas quando ele sofreu esse acidente, a Bíblia nos relata que ele foi para uma cidade chamada Lodebar, que significa lugar sem pasto, lugar de angústia, lugar de tristeza. E ele se isolou, e ele ficou isolado. Ninguém mais falava de Mefibosete, ninguém mais citava sobre Mefibosete. Ele estava esquecido por todos e por tudo. Ele estava vendo que a sua própria história estava sendo apagada, porque ele foi para um lugar aonde a criança chora e a mãe não escuta. Eu imagino que ele olhava em um momento da sua vida, olhava para um lado, olhava para o outro, alguém contava o que estava acontecendo na Israel, mas ele fala, eu não posso fazer nada, porque olha a minha situação, eu só fico rastejando para lá e para cá. Quem sabe ele é um local de angústia e tristeza. Quem sabe quantas vezes na vida dele ele pensou até mesmo em arrancar a sua vida, ele pensou até mesmo na morte, ele pensou até mesmo em se suicidar. Ei, quantas vezes nós tomamos uma decepção tão grande na nossa vida, que nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta, a vontade de colocar uma plaquinha, se eu não estou para ninguém. Meu Deus. Se alguém me ligar, falar que eu não estou. Criamos a expectativa errada nas pessoas, e aquela pessoa que nós criamos a expectativa nos decepciona, porque nós criamos expectativa em pessoas erradas. Nós devemos criar expectativa somente naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré.
conta. E a tal dessa depressão é a doença do século 21. Pelo amor de Deus, sangue de Jesus tem poder. E aí, irmãos, uma vez eu conversando com uma pessoa falando para si: pastor Nonato, olhe por mim que eu estou com depressão, eu estou triste, eu estou angustiado. Naquele momento, irmão, eu olhei para ele e falei: você está com o quê? Depressão. Que mais? Angústia. Que mais? Tristeza. Que mais? Tem hora que eu peço a morte. Eu falei para ele, passe para os seus irmãos: parabéns, irmão, para você. Ele se assustou: mas como você, eu estou com tudo isso e você me deu parabéns? Porque você está com síndrome de um profeta chamado por Deus. Tem prova na Bíblia, irmão. A Bíblia fala de um homem que quando ele falava não chove, não chovia. A Bíblia fala de um profeta que quando ele falava chove, chovia. A Bíblia fala de um profeta que fala assim: desça fogo do céu, descia fogo do céu. Mas a Bíblia fala também desse mesmo profeta que uma filha de demônio ameaçou ele correu para a caverna, ele se escondeu dentro da caverna e ali ele teve um alto grau de depressão, que ele pediu a morte. O seu nome é Elias. Ele fez tantos milagres, prodígios, direcionado por Deus, mas naquele momento ele também estava com depressão, síndrome de profeta chamado por Deus. E quando ele clamou a morte, chega um anjo, toca em Elias, ele falou assim: agora é que eu vou. Vai nada, querido, acorda aí, irmãos, acorda aí, profeta, come, bebe. Mas por quê? Porque grande é a tua caminhada na terra. Quando você pensa que é o seu fim, não é, querido. Quando você pensa que tudo chegou, tudo está acabado, não está acabado. É Deus tratando contigo, porque Ele ainda quer muita coisa com você. Tem muita coisa com você nesta terra. Glória a Deus. Queridos, e meu filho, você estava isolado. Quem sabe ele olhava para o céu estava de bronze. Quem sabe isso é a sua vida hoje. Quem sabe você ora, faz campanha atrás de campanha, vai para monte, jejuma e nada. Parece que Deus está em silêncio. Parece que Deus não te ouve. Ei, mas Deus está em silêncio. O silêncio de Deus nos faz crescer aonde ninguém vê. Você não entendeu, você não entendeu, você não entendeu. Deus está em silêncio com você. É que o silêncio de Deus nos faz crescer aonde ninguém vê, aonde não tem ninguém massageando o nosso ego, aonde não tem ninguém nos elogiando, aonde não tem ninguém nos observando. É onde que nós estamos em silêncio. E Deus também está quietinho. E Deus fala assim: deixa ela aí, deixa ele aí. Mas por que, Deus? Porque eu estou tratando, eu estou lapidando, eu estou raizando, eu estou alicerçando. Mas por que, Senhor? Porque quando eu levantar, quem te viu devendo vai te ver pagando. Porque eu sou Deus. Lá para cima, canta neve. Jesus te trouxe aqui nesta noite, não só para mais uma campanha somente, não, para dizer assim: eu estou contigo, terra, nem tudo está perdido. Há um mistério muito grande aqui nesta noite. Há um rolo muito grande para ser desenrolado aqui nesta noite. É hora de nós levantar a cabeça. É hora de nós nos colocar de pé. E Deus está apontando o dedo aqui para esta igreja, dizendo assim: filha minha, filho meu, a ordem é para marchar. A ordem é para marchar. Não para, não para. Não para, não para, não para, não para, não para. Abraço e canta lá. Olha aí, olha aí, olha aí.
A chorra maçude canta, né? Ei, segura aí que eu não terminei a mensagem ainda. Meu Deus. Quem sabe vocês também estão esquecidos por todo mundo. Quem sabe você fala assim, ninguém me vê. Ninguém me enxerga. Senhor, até quando eu vou ficar nessa prova? Mas a Bíblia é linda. Que teve um momento da história que Jonathan, pai de Mefibosete, ainda em vida, muito amigo de Davi, que no exato momento da história reinava Israel. Ele fez um pacto, ele fez um voto, eles fizeram um voto, eles fizeram uma aliança um com o outro, falando assim: Jonathan e Davi, vamos fazer o seguinte, quem morrer primeiro, assume a família do outro, tomar conta da família do outro. Fecharam, assumiram ali o pacto, fizeram ali a aliança. O tempo passou e ninguém mais lembrava disso. Mas em Jeremias capítulo 23, 24 diz assim: sou eu Deus de perto e também de longe? Pode alguém se esconder em um esconderijo que eu Deus não veja? Glória a Deus. Não adianta você se esconder. Deus está te vendo. Você não entendeu? Aponta o dedo para o seu irmão, aponta o dedo e fala assim, ó, não adianta você se esconder. Deus está te vendo. O tempo passou. Meu Deus. E aí? Mefibosete sofrendo do outro lado em Lodebar. Aí um dia, Davi, como rei de Israel nesse momento, imagino eu, que ele vai para a varanda do seu palácio e começa a observar